Boa tarde a todos. Sou Marcel Van Hatten, sou candidato também a deputado federal, como os demais aqui em saúde, Renato Molen e o Bruno, ambos eu conheço há muito tempo, o Renato ainda há mais tempo do que o Bruno, lá da minha região, lá da cidade de Sapiranga, e que falou muito bem, inclusive, da questão da educação municipal, sobre a qual eu quero fazer uma reflexão em seguida, e o Bruno, que encontrei logo no primeiro ano de mandato, ainda num evento a que fui convidado do Cinep, e ali nós pudemos conversar um pouco e tratar de assuntos que fossem de comum acordo, e em geral nós temos muitas coisas mesmo com as quais nós dois concordamos. Eu gostaria de só lamentar que eu vou ter que sair um pouco mais cedo, tenho um compromisso inadiável às 5 horas no centro da cidade, e pelo andar da carruagem sei que vai se estender um pouquinho além das 5, então vou tentar fazer o melhor uso possível da minha fala, e eu já sei que, em virtude do equilíbrio de debate, estou abrindo mão de um tempo para os demais concorrentes. Então, eu estou aqui já de antemão dizendo que eu estou bem ciente disso. Eu tenho 32 anos de idade, eu sou da cidade de Dois Irmãos, eu estudei lá o meu primeiro grau, fiz na Escola Estadual de Ensino Fundamental 10 de setembro, e o meu ensino médio fiz no primeiro ano numa escola estadual, Afonso Wolff, e os 2 últimos anos eu fiz numa escola particular, Colégio Marista Pio XII. Decisão dos pais, porque o ensino fundamental foi bastante a contento, e no ensino médio, por recomendação, inclusive, de professores que viam que eu tinha potencial em sala de aula e consideravam que o ambiente não era o propício dentro da escola estadual. Imaginem, professores da própria escola estadual recomendando que, se meus pais tivessem condição, que me colocassem numa escola privada. E meus pais, que têm 5 filhos, eu sou o mais velho de 5, então vocês imaginam o que custa para um pai, e vocês sabem disso, colocar um estudante na escola privada. Imagina com a perspectiva de, já colocando o mais velho que eu era, ter que arcar com os custos depois de mais 4 que viriam este exemplo do mais velho indo para uma escola privada. E essa é a realidade de muitas famílias brasileiras da classe média, e principalmente da classe média baixa e classe baixa. Pessoas querem ter para si e para suas famílias o melhor, e isso é natural. No entanto, com o ensino público que nós temos hoje, essa perspectiva não existe para os mais jovens. A perspectiva de uma boa educação no ensino público, salvo exceções de algumas escolas de ponta, não existe essa perspectiva de uma boa educação. Isso é lamentável para um país como o Brasil. Isso não pode continuar. No entanto, não vai ser corrigido esse problema com as mesmas práticas e os mesmos discursos que vêm sendo feitos há anos e anos e anos. Salvo que se pode corrigir no nível local e no nível municipal, como bem lembrou o deputado Renato Molen, por administrações públicas comprometidas no nível local com melhoras, principalmente em cidades menores. O que nós vemos com o sequestro dos sindicatos da educação pública, principalmente, e falo sindicatos com reservas, porque eu sei que o Cinep ainda é uma exceção no meio sindical, assim como no meio dos partidos políticos há poucas exceções. Eu diria que o Partido Novo é uma dessas, porque é um partido que vem agora há pouco tempo de fundação e vem tentando mostrar com novas práticas como fazer para eliminar os velhos vícios da política. Essa elite sindical que se instalou no Brasil em todas as áreas e em todas as corporações utilizam os recursos públicos, drenam os recursos públicos para as suas próprias atividades e dos seus apaniguados, e acabam com a qualidade de qualquer serviço público, e não é diferente na educação. Hoje, um aluno no ensino público no Rio Grande do Sul custa mais caro do que a matrícula na escola privada. E a diferença de qualidade é gritante entre os dois. Nós estamos formando analfabetos funcionais no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. IDEB com menos de 4 é um absurdo. É um absurdo. O candidato que diz que vai melhorar, há 10 anos, entrega um IDEB pior, tinha que estar na cadeia hoje, porque condenou uma geração inteira a ser analfabeta funcional. Para mudar isso no curto prazo, há poucas soluções, porque não há como imaginar que um IDEB de 13 alguma coisa vá passar para mais de 6, que é a média do ensino privado, num espaço menor do que de uma geração, ou pelo menos de um ciclo completo de ensino. Isso leva tempo. E as promessas que foram feitas já há décadas de melhoras não surtiram nenhum efeito. Pelo contrário, nossas posições no ranking foram decaindo. Então, qual é a solução?
A solução para reduzir esse hiato que há entre ensino público e ensino privado é fazer com que essas crianças que estão no ensino público possam, o quanto antes, ter a mesma oportunidade que jovens hoje têm por meio do ProUni de estudar nas universidades por meio de bolsas. Neste caso, crianças de escola pública possam estudar nas escolas privadas. Ao mesmo tempo que há uma redução da máquina pública na área da educação pública também, cortando muitos gastos supérfluos e que não deveriam continuar ocorrendo. É a única chance que eu vejo nos próximos anos para a juventude que está aí, para os mais jovens poderem ter uma educação de nível 6, que ainda não é o nível que nós gostaríamos de ter, mas que é o nível médio no IDEB, digo, nacional, para as escolas privadas. E vocês veem como esse preconceito existe no nosso país contra a educação privada, inclusive, de uma forma muito clara. Os professores que estão aqui e aqueles que estão assistindo à distância essa transmissão, certamente leram quando saiu os dados do IDEB, faz pouco tempo nos jornais. E se nós prestarmos bem atenção, o dado é sempre dado de uma forma generalizada. Desculpe a repetição, dado é dado, mas o dado é fornecido de uma forma generalizada, sem ser feita a distinção entre escola pública e escola privada. Eu falo da principal matéria que saiu no Jornal Estado de São Paulo, inclusive na capa. E quando nós vamos para o nível do detalhe, quem normalmente dá a justificativa para o índice do IDEB é só alguém do setor público, alguém do MEC, um ministro da educação, alguém próximo que vai e faz um apanhado geral, mas dificilmente é chamado a falar o ensino privado, que tem sido responsável por índices muito melhores do que a educação pública. Nós precisamos inverter essa lógica, nós precisamos ter compaixão, inclusive, nos nossos corações, como sociedade, dessa geração de jovens que está condenado a virar um analfabeto funcional se nós não agirmos rápido. E agir rápido, o Partido Novo tem essa proposta, é por meio, da adoção de um sistema de vouchers, de bolsa de ensinos, para que estudantes que não têm condição possam estudar em escola privada, porque nós entendemos que educação é tão importante que o Estado não deveria se meter, o Estado não deveria construir escolas, não deveria estar contratando os professores, ele poderia terceirizar isso, poderia fazer parceria com o ensino privado, que já tem qualidade muito melhor, e, em segundo lugar, progressivamente mudando o sistema para um sistema de escolas comunitárias, que respeita o princípio da subsidiariedade, passando para o nível local a administração, onde a transparência normalmente é regra, onde há muito mais controle da sociedade sobre os gastos e não da forma como é feita hoje. É inadmissível, repito, que uma criança na escola pública no Rio Grande do Sul custe em média mais do que a matrícula de uma criança na escola privada. Nós precisamos mudar isso. E isso está nas nossas mãos. A cada 4 anos nós temos eleições. E nas eleições nós temos a oportunidade de decidir se vamos seguir aqueles que têm as mesmas propostas demagogas e que nos trouxeram até aqui, ou aqueles que dizem a verdade, que combatem de frente as corporações que só têm interesses próprios e dizem representar o povo, que vão à Assembleia Legislativa, e eu percebi isso muito durante o meu mandato de deputado estadual, gritar contra os deputados e ofendê-los, inclusive professores ligados ao CEPER jogavam bolinhas de papel sobre os deputados num claro desrespeito de quem certamente não tem autoridade dentro da sala de aula para impedir que seus alunos façam o mesmo consigo próprios. Esses representantes de sindicatos não são a maioria da população, esses são uma minoria que vem gritando ano após ano, diante de uma sociedade silenciosa que não tem se pronunciado adequadamente nas urnas. Chegou a hora de rompermos essa espiral de omissão. E para romper a espiral de omissão em que nós nos encontramos, precisamos nos informar melhor sobre os candidatos, precisamos participar da política, reclamar sim, porque é importante reclamar quando nós temos consciência do tamanho do problema, mas não ficar só nisso. Se nós não participarmos e assumirmos com as nossas próprias mãos as rédeas das nossas vidas, nós não vamos mudar a situação. Eu tive a oportunidade já de estudar no exterior, com bolsa na Holanda, na Dinamarca, morei um tempo fora e admirei muitos países em que eu em que eu tive a oportunidade, o privilégio de estar, por ver como eles são avançados em muitas questões. Mas o meu país é o Brasil e eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil.
E a responsabilidade de mudar o Brasil é minha, é tua, é de cada um de nós. Obrigado.